Eu estava no momento que eu fui atingido pela realidade de Deus e estava lendo um texto, seguindo o livro de Mateus, que eu estou lendo o Novo Testamento inteiro. E no capítulo 9, no versículo 18, nós gravamos um material do capítulo 14 a 17, que é sobre o jejum. E continuando a leitura, no outro dia Deus me pediu para que eu lesse o capítulo 18 de Mateus em diante. E lendo o texto, ele me mostrou algo muito precioso aqui. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre realidade e adoração. Vamos ler o texto primeiro e depois nós vamos ver o que o Senhor Deus nos deu aqui. Dizia ele essas coisas. Ele quem? Jesus. Porque ele estava falando sobre o jejum anteriormente. Jesus estava pregando o evangelho aqui, nesse exato momento. Dizia ele essas coisas quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos, que sofria com uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou a ponta do seu manto. E ela dizia a si mesma: se tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Jesus, virando-se, a viu e disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores e o povo agitado e disse: retirai-vos, a menina não está morta, ela só dorme, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e espalhou-se a notícia por toda aquela região. Eu estou fazendo questão de ler o texto para você não acompanhar o texto comigo por meio da ótica do Espírito Santo. Uma coisa é eu ler o texto do jeito que ele é, outra coisa é eu ler ele para você junto com o Espírito Santo, para você ver o que ele está dizendo. Então, para você não ficar confuso, eu estou lendo o texto antes para você ver como o texto é e qual é a minha tradução, para você não se assustar, tá? Lendo esse texto eu tomei um choque, porque quando eu li o texto, o Espírito Santo já foi logo me abrindo a ótica dele do texto, eu me assustei um pouco, porque a realidade do texto é muito maior do que o texto realmente está dizendo aos olhos normais. Dizia ele essas coisas. Espera aí, Jesus estava pregando o evangelho. A pergunta é: quem tem poder para fazer Jesus parar o que ele está fazendo? E eu descobri que existe algo que é poderoso o suficiente para fazer Jesus parar o que ele está fazendo. Jesus estava pregando o evangelho, querido. Ele não costuma, não é característico dele, lendo aqui os textos dele, ele parar de ministrar por alguma coisa. Eu descobri que só existe uma atitude que faz Deus parar de fazer o que ele está fazendo. Dizia ele essas coisas quando? Ou seja, alguma coisa foi alterada, alguém chegou ali. Quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Uau! Que negócio é esse? Minha filha faleceu agora mesmo. Queridos, a Bíblia está dizendo que esse camarada chega a Jesus e diz para ele assim: a minha filha faleceu agora mesmo. E a Bíblia está dizendo que essa frase é adoração. Preste atenção no texto, que o texto não está dizendo. Dizia ele essas coisas, Jesus estava pregando, quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou e disse. O texto não está dizendo sobre isso. O texto não está dizendo que ele chegou, adorou e disse. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que ele adorou dizendo. Ah, pastor, ele fez um sorrisinho com o rosto. Não, senhor. Ele adorou dizendo. Ele adorou com o que ele disse. Quando nós chegamos em Marcos, um leproso chega diante de Jesus, no capítulo 1:40, diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, dizia: se quiserdes bem, podes me purificar. Em outras traduções você vai ver ele adorou e disse. Em outras traduções.
Aqui ele estava de joelho, ele vai, se prostra de joelho e adora Jesus. Depois que ele adora Jesus, ele vai e fala: se tu queres, bem podes me curar. Agora observe para você ver o texto. Vem, impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Adoração, queridos, é a expressão de um relacionamento. Aqui a Bíblia Sagrada está dizendo com todas as letras que a adoração tem poder de paralisar Jesus, de fazer Jesus parar de fazer o que ele está fazendo. Aqui o texto está dizendo que a adoração tem poder de bloquear o que Jesus está fazendo, chamar a atenção de Cristo e fazer ele parar. Agora, pastor, mas que adoração é essa? Minha filha está morrendo, isso é uma má notícia. Não, Senhor. O texto não termina aqui. Esse homem chega diante de Jesus Cristo. Uma certeza intrínseca dentro do coração. Esse homem chega de perto de Jesus Cristo, aleluia, com a realidade de quem Jesus é. Enquanto todos estavam escutando Jesus para tentar descobrir quem ele era, esse homem chega no meio da multidão inteira, chega diante de Cristo, vê Jesus pregando e diz: mestre, a minha filha faleceu, ela morreu agora mesmo. Mas vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. A realidade dentro do peito desse homem, que Jesus era o Cristo, que Jesus é o Cristo. A realidade dentro do peito desse homem, que Jesus não só tem poder, ele cura. A realidade de que Jesus faz é tão grande dentro do peito desse homem que ele chega dentro de Jesus e diz: Jesus, eu sei que o Senhor pode curar. Essa minha filha morreu. Vem. Ninguém conhecia ele. Ele não tinha convívio com Jesus. Ele não tinha visto praticamente nada de Jesus. Ele chega e diz: Jesus, vem, impõe tua mão sobre ela e ela vive. Porque eu reconheço que o Senhor é maior do que a morte. Eu reconheço que o Senhor é Deus encarnado na terra. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Isso é real para mim. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor é Deus. Eu tenho certeza absoluta de quem o Senhor é. Eu te descobri. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é de verdade. O Senhor é o Deus encarnado dentro da terra. O Senhor é literalmente a expressão da vontade de Deus aqui dentro da terra. O Senhor é maior do que a morte. Ninguém pode resistir quem o Senhor é. Vem e impõe a mão sobre ela. Ela vive. Ela viverá. Entendeu? Aquele homem adorou Jesus, mostrando para Jesus quem Jesus é. Mas não com palavras, queridos, mas de dentro do coração. A verdadeira adoração, queridos, não é um louvor expressado com emoções. As pessoas, elas chegam diante de Deus hoje e começam a dizer o quanto Deus é grande, embargados de choro, e acreditam que isso é adoração. Aqui está dizendo que esse homem adora dizendo a realidade interna. Quando quem Deus é real para você, dentro de você, você está adorando a Ele com aquilo que você diz. Você que é um ministro de louvor, quero te dar um conselho bem clássico. Louvor é dizer quem Ele é. Adoração é expressar o que você tem com Ele. Louvor é dizer quem Ele é. Adoração é ter realidade de quem Ele é e expressar. Você vai descobrir com todas as vezes, ministro de louvor, que quando você estiver adorando Ele, você não vai conseguir falar nada. Que adoração é quando as palavras não cabem mais. Deus, Ele é tão profundo, tão incrível, tão poderoso, tão real para você que você não consegue falar. Você não consegue expressar, as palavras se tornam inadequadas. Você não consegue falar nada porque não tem palavras para expressar quem Ele é. De tão poderosamente forte é aquilo para você.
Esse homem estava no meio de uma dor muito profunda. Esse homem estava no meio de uma angústia muito difícil. Ele conseguiu falar com Cristo porque a dor era tão grande que ele precisava expressar para Jesus que ele reconhecia que no meio daquela dor e daquela circunstância, tudo poderia ser alterado pela realidade de Jesus. A realidade de Jesus, ela é tão poderosa, tão forte, que quando ela chega dentro de um ambiente, ela muda a realidade do ambiente. A realidade de Jesus é tão poderosa que quando ela vem sobre você, ela anula a sua realidade. Até aquele presente momento, a jovem estava morta. E Jesus ama fazer isso, eu fico enlouquecido quando eu vejo ele fazendo isso. Jesus diz, pois bem, ela está morta? Ok, agora eu vou mudar a realidade dela. Ela estava morta até você reconhecer quem eu sou. Até a realidade de quem eu sou está dentro de você. A partir de agora ela não está morta mais. A partir de agora ela está dormindo. Porque a minha realidade altera dela. Eu quero que você entenda que quando Jesus chega dentro de um lugar, até a verdade se torna mentira. Se a verdade que está dentro de um lugar não for a verdade de Jesus Cristo, a verdade que está dentro do lugar é alterada. A verdade que está dentro do lugar é convertida. A verdade que está dentro do lugar se torna uma mentira. Jesus chegou dentro de um lugar onde a verdade ela está morta. Só que não era a verdade dele. A verdade dele consumiu literalmente a verdade daquela jovem e fez com que a verdade daquela jovem se transformasse em mentira. Ou seja, a verdade daquela jovem era que ela estava morta. Agora a verdade se converteu em mentira. Porque agora ela não estava morta mais. Ela só estava dormindo. E Jesus simplesmente a levantou e despertou. A verdade de Jesus Cristo torna a verdade absoluta do mundo em verdade subjetiva. Subjetiva porque o mundo diz que está morta e ele diz que está dormindo. E quando ele chega dentro do ambiente, ele transforma aquela verdade subjetiva agora em absoluta, porque é dele. Porque ele disse que estava dormindo e prova que estava dormindo. E ela se torna absoluta porque ela levanta e vive. E agora para ele simplesmente se desperta, porque ela não estava mais morta. A adoração atrai a realidade de Cristo. Desculpa, a adoração é ter a realidade de Cristo dentro de você. A adoração tem o poder, literalmente, de fazer Jesus parar. Enquanto o louvor não tem o poder de fazer Jesus te seguir. Quer ver uma coisa? A mulher dos cachorrinhos, você vai entender minha declaração passada. A mulher dos cachorrinhos, ela chega diante de Jesus como representando até a estrutura babilônica, porque a mulher só queria o milagre, ela não queria Cristo. E ela chega diante de Jesus e diz assim, Jesus, minha filha tá doente, Jesus querida, convém que eu cuide primeiro dos filhos. Ela, mas os cachorrinhos também comem das migalhas dos filhos. Só que se você ler o texto, você vai ver que Jesus está andando. Jesus não está parado, ele está andando. Ele continua fazendo o que ele estava fazendo e não para. Ele só fala com ela. E ele não para de dar nem a mínima para ela. De repente ela fala assim, Jesus, mas convém que os cachorrinhos comam também da migalha dos filhos. Quando ela fala isso, ela o louva e o reconhece. E também declara para ele que só quer o milagre, não quer ele. Declara que não quer o seguir, só quer o que Deus pode fazer, não quem Deus é. Jesus, ele para, reconhece a fé daquela mulher. E depois que Jesus reconhece a fé daquela mulher, Jesus liberta a filha dela. E continua indo embora, cada um para o seu canto. Aqui no texto, Jesus para de pregar o evangelho. Não era só andar, não. Eu garanto para você que se aquela mulher tivesse interrompido Jesus pregando o evangelho, Jesus não ia parar de pregar. Jesus para de pregar o evangelho, escuta a realidade do coração daquele homem. Olha a certeza. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá.
Jesus tentando ministrar para as pessoas, Jesus ministrando as pessoas para transferir realidade para o coração delas, e chega um homem precioso, daquele cheio de fé no coração, cheio de realidade de quem Jesus é, e diz: Jesus, minha filha morreu, mas vem. Olha que diferente. Eu digo: Jesus, minha filha morreu. Não. Jesus, minha filha morreu, mas vem, impõe a mão sobre ela, ela viverá. Coisa incrível. A Bíblia Sagrada descreve aqui no texto, querido, que Jesus levantou-se e o seguiu. A adoração daquele homem, com realidade dentro do peito dele, que é o único jeito de adorar, fez com que Jesus parasse de pregar, fez que Jesus se levantasse ao favor dele, porque ele se levantou para ir com esse homem, e fez Jesus seguir o rapaz, meu Cristo eterno. A adoração fez Jesus parar, a adoração fez Jesus se levantar ao favor dele, e a adoração fez Jesus seguir esse homem. E o mais legal, ainda forçou os discípulos a irem juntos. Olha o poder da realidade dentro de uma pessoa. Uma pessoa com realidade, ela consegue adorar Jesus. E uma pessoa que consegue adorar Jesus consegue mover a Cristo. Pastor, o que fez Deus mudar de ideia e não matar Isaac? A realidade do que Deus faria estava dentro do peito de Abraão, que foi considerado o pai da fé. Só que o negócio não é muito bem por fé não, querido. A fé tem o poder de adentrar dentro do coração das pessoas e produzir realidade. Depois que a realidade é produzida dentro do ser humano, a mesma fé agora tem poder de realizar o feito. Preste atenção. A fé, ela é enviada por Deus dentro do coração de uma pessoa. Essa fé produz realidade. Ela conserta o sistema de crença da pessoa. Ela faz com que o sistema de crença seja corrigido. Ou seja, esse homem cria que Jesus tinha poder para fazer aquilo. E aquilo se tornou real para ele. Quando aquilo se tornou real para ele, a fé tem o poder de fazer aquilo que é natural se tornar sobrenatural. Por quê? Por exemplo, você crê que a mulher pode viver uma vez morta? Creio. Só que agora, se você não tiver realidade, você não ativa a fé para fazer com que esse milagre aconteça. A fé vem dentro de você, começa a mexer na sua linha de crença, altera a sua linha de crença é corrigida. Agora que sua linha de crença foi corrigida, você recebe a realidade de quem é Jesus. Quando a realidade de Cristo Jesus está dentro de você, essa realidade ativa a fé. Agora mesmo a fé ativou a realidade, agora a fé vai a realidade vai ativar a fé, só que a fé em operação. Exemplo, aquilo é possível? É possível, mas o que faz aquilo acontecer espiritualmente é o sobrenatural operado pela fé. A fé vai manifestar a estrutura espiritual para que aquela mulher ressuscite. O sobrenatural vai se mover sobre aquilo lá pelo ambiente de fé. Agora aqui vem o ponto crucial. A realidade que ativa, presta atenção, a operação da fé. É a realidade em Jesus que faz acontecer isso daí. É a realidade que é o motor, a força motriz para a atividade da fé. A fé só vai se tornar viva. O que é viva? Ativa. O que é ativa? Se mover. O que seria se mover? Agir. Se houver realidade. Primeiro, a fé entra dentro de você nula, com uma única função, produzir realidade. Ela mexe na sua linha de crença, te ajuda a remover essas dificuldades que você tem na sua linha de crença para que Jesus se torne real. Depois que ele se torna real, a realidade dessa que foi produzida pela fé ativa a fé, que é a fé em operação, que é a fé viva, que é a fé que se move, que é a fé que opera, a fé operacional. E essa fé operacional vai fazer com que o milagre aconteça. Essa é a estrutura que acontece. Você quer ver uma coisa, pastor? Eu não consigo ver a pessoa ser curada, querido. O dia que uma cadeira for real, o dia que orar por cura for a mesma coisa que olhar para uma cadeira e crer que ela é real, a pessoa vai ser curada. Você quer ver uma coisa? Você olha para uma cadeira, você sabe que ela é de verdade. Você põe a mão nela, você sente que ela está ali.
Não é assim? Ou seja, você tem certeza absolutamente que ela está ali. Você tem absolutamente certeza que ela está ali. Você tem certeza absolutamente que a cadeira está ali. Ou seja, se tornou real para você. Absolutamente real. Você não tem dúvida que você vai olhar para a cadeira que ela existe. Você não tem dúvida que ela existe. Você não tem dúvida que ela está ali dentro. Não existe a menor dúvida, porque aquilo já é real para você. Quando a realidade das coisas naturais for a mesma realidade que você tem das coisas espirituais, as coisas espirituais vão se tornar reais para você e vão se manifestar para você. Você entende? Por que você não crê que anjos existem? Por que você não crê que anjos não aparecem para você? Porque eles não são reais para você. Quando eles se tornarem reais para você, você vai ativar a realidade deles para você e a operação deles em você. Você vai começar a ver anjos, você vai começar a ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque aquilo se tornou real. E aí que veio o ponto crucial. O louvor daquela mulher a Cristo fez com que Cristo parasse e liberasse algo sobre ela. A adoração desse homem fez Jesus parar, se levantar a favor dele e ainda seguir ele, meu Cristo. A adoração tem o poder de fazer isso. A realidade tem o poder de te levar a adorá-lo. Todas as vezes que existe realidade dentro do seu coração, você está adorando ele. Todas as vezes que existe, literalmente, realidade dentro de você, você está adorando. Querido, a verdadeira adoração, ela não é produzida com palavras. A verdadeira adoração, ela é produzida dentro do seu interior. É quando você não consegue produzir essas palavras, queridos. É aí que está o centro das coisas. A adoração, ela é produzida dentro do ser humano. Ela é intrínseca, ela é produzida dentro. Absolutamente, ela é produzida dentro do ser humano. Isso muda muitas e muitas coisas. A verdadeira adoração, ela é produzida assim. Quando existe realidade dentro de você, querido, realidade de algo não é, por exemplo, você vai adorar, aí você começa a falar, oh Deus, como o Senhor é grande, eu estou sentindo que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, querido, não é sentir, é ter realidade. Às vezes você começa a dizer o quanto Ele é grande e chora, e acha que aquilo é adoração. Não tem nada a ver. Nada a ver. Por exemplo, realidade é algo interno. Por exemplo, você pode dizer o que sua mente está cheia, ou pode dizer o que seu coração está cheio. Você pode dizer o quanto que Deus é grande, porque você leu que Ele é grande. Agora, você pode dizer o quanto Ele é grande, porque você agora entende como Ele é grande. Uma jovem saiu de dentro da África gritando, Ele morreu na cruz, Ele morreu na cruz. Ela é missionária há anos, filha de líderes há muito tempo. Todos missionários, oh, claro, querida. Claro, Cintia, eu sei que ele morreu. Que bom que ele morreu, aleluia, glória a Deus, nós estamos aqui pregando isso para os outros, vocês não entendem, ele morreu na cruz. A realidade que ele morreu na cruz foi revelada para ela, enquanto os demais só eram religiosos e contavam aquilo que ouviram falar. Ela entendeu que ele morreu, ela acessou que ele morreu, ela, como se diz, ela foi no caminho e viu que ele morreu. Os demais só ouviram falar, eles não têm a realidade. Por isso não é tão profundo para eles. E por isso eles não conseguem produzir profundidade. Quanto maior a realidade, maior a profundidade que você acessa. E aí que está o segredo das coisas. Agora, outro ponto crucial e necessário que você precisa entender. Crucial e necessário. A realidade ela é produzida dentro do ser humano. A realidade não é produzida com a boca. Jesus chegava nas pessoas e diz, você crê? Sabe por que Jesus perguntava? Para dar oportunidade para ela ver que ela mesma não crê em nada. Você crê que eu posso fazer isso? Sabe por que Jesus dizia, você crê que eu posso fazer isso? Justamente por isso. O que fazia com que Jesus viesse a operar, era justamente adorá-lo. Jesus queria ser adorado naquele momento. Jesus queria que a pessoa olhasse para ele e fosse assim, claro, o Senhor é o único que pode fazer. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer. Jesus olha para o cego e fala assim, o que queres que eu te faça? Pelo amor de Deus, gente, é lógico que o cara quer enxergar. O que queres que eu te faça? Ele olha para Jesus e fala, eu quero ver. Sabe por que ele disse para Jesus que ele queria ver? Porque ele tinha certeza absoluta que Jesus podia fazer ele ver. Existia a realidade de cura dentro dele? Não. Existia a realidade de quem Jesus é. E por isso ele sabia que ele poderia ser curado. Quem sabe quem Jesus é, sabe que Jesus cura. Tem certeza que Jesus cura. Quem sabe quem Jesus é, sabe que Jesus liberta. Quem sabe quem Jesus é, confia nele.
e não tem medo das adversidades nem dos problemas. É a diferença da realidade. Uma coisa é ter a experiência que Deus supre sua necessidade e ficar todo angustiado esperando que Ele te dê recurso financeiro de novo. Outra coisa é você ter a realidade que Ele supre suas necessidades. Você vai viver em paz e tranquilo, porque você sabe o que Ele faz, quem Ele é. Continuando o texto para você conseguir entender, o texto de agora já vem falando do mesmo jeito que eu expliquei na parte do jejum, agora ele vem trazendo outra cena. Certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e chegou por detrás dele e tocou a ponta do seu manto. Quando você tem realidade, você consegue avançar, independente das circunstâncias. Quando você tem realidade dentro do seu peito, você consegue ir à frente. Quando você tem realidade, mesmo que você não sinta nada dentro de um quarto, você continua, porque você sabe que é daquele jeito. Hoje a realidade que eu tenho faz. Se eu sentir alguma coisa dentro de um quarto, se eu não sentir, tanto faz, tanto fez. Eu sei para onde eu tô indo. Eu sei o que eu quero com Deus. Quando você tem realidade de quem Ele é, você sabe o que Ele é capaz de fazer. Quando você sabe o que Ele faz, é só capaz, você sabe que Ele tem poder para fazer. Quando você tem realidade, não existem bloqueios, não existem circunstâncias nem problemas que te param acerca disso. Quando você tem realidade de Jesus, você tem um foco para seguir. Quando você tem realidade de Jesus Cristo, você consegue ir até Ele. Você chega até Ele. Capengando, chacoalhando, mas vai. Agora, observe para você ver o segredinho aqui, ó. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Ela não disse eu posso ficar curada. Ela disse eu ficarei curada. Só que tem um detalhe, ela disse isso para si mesma. Dizia ela a si mesma, dentro dela. Aquela realidade estava dentro dela. Dentro dela. Quando você tem realidade dentro de você, você consegue acessar as coisas. Você tem poder, preste atenção, você tem poder. Poder. Ali o rapaz teve realidade dentro dele e expressou isso para Cristo. Aqui você tem uma pessoa que tem realidade e vai usufruir da realidade que tem. No texto assim você tem um homem que teve realidade de Cristo e essa realidade adorou a Cristo. Aqui você tem uma pessoa que tem realidade dentro dela e essa pessoa que tem a realidade, ela tem o direito de usufruir dos benefícios dessa realidade. Ela pode chamar à tona aquilo que é real para ela. Se o mundo espiritual é real para você, você vai usufruir da realidade desse mundo. Se a cura é real para você, você vai ser curado. Entende? É esse o segredo das coisas. É esse o segredo. Pastor, eu estou dentro de um culto, eu quero ser curado, o que eu faço? Jesus, Ele vai atrás, preste atenção, Ele vai atrás de quem tem realidade. Ele não vai atrás de quem não tem realidade. Se você ver o contexto dessa passagem, Jesus ele dá uma volta completamente externa só para ir atrás dessa mulher, porque ela estava dentro de um lugar presa. Ela estava dentro de um lugar preso, não podia sair de lá para ir atrás de Cristo, porque era muito longe, ela não ia ter condição de chegar perto desse rapaz, perto desse precioso Cristo. Ela não ia chegar perto dele. O que ele faz? A realidade do peito dela atrai ele para perto dela. A realidade de dentro do peito dela atrai Cristo para perto dela. Faz com que Jesus vá atrás dela. Ou seja, aqui vem o segredinho para ser curado. A primeira coisa que você precisa fazer é ter a realidade e permanecer com ela dentro do seu peito. Se você prestar atenção, esse homem aqui, esse centurião, esse chefe da sinagoga, ele tem a realidade dentro do peito dele e vai atrás de Cristo e o adora. A realidade permanece. Quando ele chega literalmente próximo da casa dele, Jesus começa a testá-lo. A realidade está perto de você, eu já estou aqui perto de você. Jesus já mudou a realidade de vida da moça, mas o milagre não se consolidou ainda. Jesus continua andando junto com ele, ele vai ter que aprender a esperar e permanecer com aquela realidade. Ele não pode ter um pico de realidade, porque pico de realidade é experiência. Experiência de crer, ele não pode ter experiência de crer, ele tem que ter a realidade de crer, que é uma crença contínua. Quando ele continua crendo naquilo, absolutamente ele continua crendo nisso, ele agora vai ser testado para ver se ele crê realmente ou não.
Ele chega diante das pessoas. As pessoas olham para ele e diz que ela está morta. E Jesus, em outra passagem, simplesmente diz para ele assim: querido, crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: querido, permanece do jeito que você está, não faz besteira, que você está uma belezinha. Continua do jeitinho que você está, não se move. Você já me atraiu até perto de você. E quando você me atrai para perto de você, eu mudo a realidade do ambiente. No caso da mulher do fluxo de sangue, a realidade que está dentro dela atraiu esse precioso Cristo para ela. Absolutamente atraiu. E essa realidade, ela é interna. Jesus, quando ela toca ela, Jesus vira para ela, absolutamente diz: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Olha para você ver, ó. Quando a realidade de Cristo chega sobre uma pessoa, ele anula a realidade social, ele anula a realidade interna, ele anula a realidade mental, ele anula a realidade da pessoa e põe a realidade dele dentro da pessoa. Por exemplo, a realidade de uma pessoa sem Jesus é que ela é pobre, está passando fome. Mas quando Jesus chega, a realidade da pessoa é alterada, muda. Agora ela não é mais pobre. Agora ela só está num processo para sair de lá. Ou automaticamente ela vai sair de lá instantaneamente. Alguns leprosos foram curados pelo caminho, outros foram curados instantaneamente. Ele escolhe. Agora, ou o nível de realidade determina isso. Agora, outro ponto crucial aqui também do texto é que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. A fé adentrou dentro dela, começou a mexer na linha de crença dela enquanto ela estava presa naquele arraial. A linha de crença dela foi alterada. A realidade dentro dela ficou muito forte que Jesus curava. Quando ela começou tentando a realidade, gente, eu preciso encontrar com ele, ele cura, ele liberta. Eu tenho certeza disso. Aquilo começou a produzir adoração para Cristo. Começou a expressar que ele é único, que só ele faz, que só ele pode. Só ele é capaz. E aquilo começou a atrair ele para perto dela. Só que quando aquilo começou a atrair ele para perto dela, Jesus, ele sempre faz na cruz. Ele cura e liberta. Nesse exato segundo, Jesus atrai para dentro dela a vida eterna. Jesus atrai para dentro dela ele. E onde ele está não pode existir enfermidade. E não pode existir uma vida semi-eterna. Quando ele entra dentro dela agora, ele dá para ela a eternidade, porque ele é eterno. E quando ele entra dentro dela agora, ele restaura o corpo dela por completo. E agora eles seguem diante da menina. Oh, Jesus, esse momento aqui foi muito tremendo, a hora que ele me disse, povo de Deus, porque, pensa pra você ver, Jesus, ele chega. Quando Jesus chegou na casa daquele chefe, viu os tocadores e o povo agitado, diz: retirai-vos, a menina não está morta, ela dorme. Agora imagina, um ser que ninguém conhece, ninguém sabe quem que é ele, chega e diz: queridos, por favor, ela só dorme. Sem medo de que ela não estivesse dormindo, que ela estivesse morta. E eu cheguei e falei assim: Jesus, olha, peraí, vamos devagar. O Senhor é Deus. Vamos resolver o negócio aqui, deixa eu ser um pouquinho almático aqui. O Senhor é Deus. O Senhor sabe quem o Senhor é. Sabe? O Senhor é quem o Senhor é. Na linguagem popular, o Senhor é o cara. O Senhor chegou dentro daquele lugar, o Senhor não tinha dúvida de quem o Senhor era. O pessoal não sabia quem o Senhor era. O pessoal tinha dúvida que o Senhor era assim. Olha que lindo que eu escutei. O Senhor Jesus me disse assim: filho, eu tenho realidade de quem eu sou. Por isso eu sou o que eu sou. A realidade de quem ele tinha, a realidade dele saber quem ele era, estava completamente coligada à realidade dele saber de quem o Pai era. Porque a unção de Deus faz com que o Pai e o Filho se tornem um. É o veículo. O Pai faz através do Filho e chega na pessoa. Quem curou essa jovem foi o Pai, por meio de Jesus. No veículo da unção de Deus. Aí está o segredo. É muito importante que entendamos isso. A realidade dele com o Pai era única. E ele tinha total certeza de quem ele era em Cristo, no Pai. Ou seja, a realidade de quem ele era no Pai era tangível para ele. Ele não tinha dúvida de quem ele era. O diabo, se tu és o Filho de Deus, ele não tinha dúvida nenhuma disso. Ele sabia quem ele era e ponto final.
Agora vem mais um ponto crucial e necessário que ele disse. O que eu preciso não é ser Deus. O que eu preciso é de ter a realidade de Deus dentro de mim. Eu preciso saber quem é esse Deus e ter a realidade de quem Ele é para mim. Porque se eu tiver a realidade de quem Ele é para mim, o ambiente vai ser mudado pelo Deus que mudou o meu ambiente interno. E é aí que está o eixo das coisas. Jesus manda arrancar aquele povo que não tem a realidade dele de perto dele. Daqui que vocês não servem para ver isso aqui não. Quem tem a minha realidade vê o que eu faço. Quem não tem a minha realidade é bloqueado, não pode ver. Quem tem a realidade das coisas espirituais, vão ver as coisas espirituais. Quem não tem a realidade das coisas espirituais, não vão ver. Ok? Vocês não têm a realidade do mundo espiritual. Então vocês só vão ver a consequência da realidade. Mas vocês não vão ver como funciona e nem como é. Um dia me disseram, ninguém pode escutar Deus, a voz de Deus o dia todo. Eu tinha essa realidade dentro de mim. E eu vou escutar Deus o dia todo. Hoje eu escuto o dia todo. A realidade estava dentro de mim. Hoje eu posso usufruir disso. E aprendi com ele como funciona a estrutura para que isso aconteça. Ele, além de fazer, me deixou ver como que ele faz. Ele me deu a receita do bolo. Aqui vem o ponto crucial. Ele retirou as pessoas que não tinham realidade. Porque quem não tem realidade não pode ver as coisas. A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo se afastou, entrou Jesus dentro da casa e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Aleluia. E espalhou-se a notícia por toda aquela região. A gente vai fechar aqui. Glória a Jesus. Põe uma coisa no seu coração bem clara e tangível. Deus, Ele só faz propaganda de si mesmo. Deus, Ele só faz marketing de si mesmo. Deus, Ele só faz publicidade de si mesmo. Você já entendeu o que eu quero dizer? Pois bem, Deus só sopra o próprio nome. Deus não sopra o nome dos outros. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus soprou o nome de Abraão. Primeiro, quem deu o nome foi Deus. Segundo, a realidade de Deus estava dentro de Abraão. E terceiro, uma pessoa que vive a realidade de Deus não quer viver mais a sua. Ela vive porque Deus está tão dentro dela que ela está anulada, não existe mais ela. A realidade de Jesus anula a realidade das pessoas. Então é necessário que você entenda isso. Enquanto a realidade dele não estiver dentro de você, ele não vai soprar seu nome. Pode usar YouTube, pode usar o que você quiser. Pode fazer propaganda, vender o que você quiser. Você vai ver que quando Deus promove uma pessoa de verdade, quando é Ele que está fazendo, não é quando as pessoas estão fazendo. Uma coisa é receber glória dos homens. Os homens vão te pôr em um lugar que daqui a pouquinho eles vão bater em você, vão jogar você lá de cima. Agora, quando Deus põe você em um lugar, ninguém te tira de lá. Você pode esconder, você pode fugir, pode fazer o que for. Quer ver uma coisa? Jesus fazia milagre e fugia do povo. E quanto mais Jesus fugia, mais o povo corria atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha a realidade do Pai dentro dele. Quer ver outra coisa? Jesus ia lá, curava as pessoas, falava, não fala nada pra ninguém. Parece que quanto mais ele falava pra não falar, mais as pessoas falavam. Por quê? Porque quem estava propagando as coisas não era Jesus. Jesus fez questão de fazer isso. Cura, conta pro seu irmão lá que Deus fez. Põe um vídeo aí pra testemunhar que Deus fez esse negócio aí, irmão. Uma coisa, queridos, é demonstrar a realidade de Jesus. Outra coisa é você fazer isso com a intenção do seu coração de querer mostrar para as pessoas que Deus te usa. Hoje virou moda fazer isso. Jesus falava, não conta pra ninguém. E quanto mais ele falava para não contar, mais o Pai fazia as pessoas contarem e honrarem a Jesus Cristo. Deus, Ele quer fazer você conhecido. Mas se você não existir mais a sua realidade de você, se não existir mais a realidade de você dentro de você mesmo, Deus só vai fazer você conhecido quando Ele tiver anulado a sua realidade, porque aí Ele vai estar fazendo Ele mesmo conhecido. Não tente você, tendo a sua realidade, fazer Deus conhecido. Você vai gastar esforço físico, dinheiro, recursos e vida e nunca vai conseguir fazer isso. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.